Olá pessoal, que Jesus nos abençoe. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a realeza de Jesus. Para começar, nós podemos dizer que todos nós entendemos que o reino de Jesus não é desse mundo. Mas e aqui na Terra? Ele possui uma realeza? Vamos refletir um pouco sobre isso. Quando nós falamos de realeza, o que nos vem como referência é o príncipe William, é a rainha da Inglaterra, é a princesa Diana. Mas quando falamos de Jesus, será que é desse poder que nos referimos? Será que é dessa realeza que nós falamos? Eu penso que não. Eu acho que quando falamos de Jesus, é, nós falamos daquela realeza que provém daquele que influencia com as suas ideias o seu século, que influi na, podemos dizer assim, no progresso da humanidade. É a realeza que provém da autoridade moral que ele possui. Jesus é um ser da mais alta grandeza que veio até nós na Terra para nos mostrar a vida futura, fortalecendo a nossa fé e que, por via de consequência, nos mostra o caminho a seguir. Né? Porque quando nós estamos sem essa estrutura, sem esse caminho, sem esse norte para seguir, nós entendemos que a Terra é o único planeta, que nós somos os únicos seres viventes, que só nós existimos nesse universo e que nós possuímos só uma vida. Ora, se nós somos os únicos na Terra, temos um único planeta, se temos somente uma vida, por que então que nos esforçaríamos para fazer mudanças no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, que tudo isso engloba o nosso ser atual, a nossa maturidade moral, que ainda é muito pouca. Então, por que nós nos esforçaríamos para fazer essa mudança? Obviamente que a gente não ia fazer isso. A gente ia se concentrar somente naquilo que é material, no ganho material, aquilo que faz enriquecer, aquilo que traz progresso material, aquilo que é palpável. Porém, com o advento de Jesus, a gente começa a vislumbrar um outro mundo, uma outra vida, um outro universo, outros planetas, outras, outros seres, outras vivências. Isso acontece pelo fato que a gente começa a mudar completamente o ponto de vista sobre o qual nós encarávamos a vida terrena. Né? Agora, depois do advento de Jesus, sobre tudo que ele veio nos mostrando, a gente começa a conceber a vida de forma diferente. Né? É uma vida, como é que eu posso dizer? É uma vida mais ampla, abre a nossa visão para uma vida futura, para a vida real, não é essa vida estreita que é na Terra. Ora, se nós compreendemos que os anos que passamos aqui na escola da Terra são muito breves, logo nós vamos como é que eu posso dizer? Nós vamos nos esforçar, né, para nos melhorar, para auxiliar mais, para amar mais, para contribuir para o progresso nosso, dos outros, do planeta, para um progresso coletivo e não só um progresso individual e egoísta. Né? Nós começamos a compreender que nós somos elos da mesma corrente, irmãos, filhos do mesmo Pai, não é isso? Essa é a visão que começa a mudar em nós quando a gente começa a refletir em Jesus, em toda a mensagem que ele veio trazendo para nós. Não é verdade? É, e aí, o que a gente pode falar sobre isso? A gente entende que tudo de material vai ficar na Terra. A gente entende que todo esse nosso esforço, todas essas horas diárias de trabalho que nós temos, parece que fica meio pequeno diante do todo que a gente passa a enxergar, né? E a gente começa a balancear a vida material com a vida espiritual. A gente vai tentando equilibrar uma e outra, dando o nosso tempo, as nossas horas, os nossos dias, os nossos meses, os nossos anos que nós temos
para viver nesse planeta escola que é a Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, que é de acordo com a nossa necessidade atual espiritual, de, de progresso espiritual que ainda temos, o que nos falta muito, não é? Começa a ser diferente. Logo, essa visão vai mudando de pouquinho em pouquinho. Porque o que a gente entendia antes é que a gente nascia, era criança, depois adolescente, depois adulto, depois envelhecia, depois morria. Então tudo acabava. Então Jesus veio nos trazendo a ideia de que que tudo acabava não existe. Na verdade, é um reinício. A morte deixa de ser alguma coisa finita, aquilo que termina, aquilo que encerra. Não, ela não é mais isso. A gente passa a entender a morte como uma porta de abertura, um retorno. É a nossa volta para onde ou de onde nós viemos e levando conosco tudo aquilo que nós fizemos aqui, que nós aprendemos, que nós auxiliamos, que nós amamos, que nós contribuímos. E isso a gente vai levando, né? Então, diante de tudo isso, alguns podem se perguntar assim: ora, se então é desse jeito, se então, quando a gente partir daqui, a gente não vai levar nada do que a gente possui, do que a gente contribuiu para ganhar, que a gente trabalhou para ganhar, se a gente vai embora sem nada disso, para que eu vou trabalhar? Então eu vou flautear, eu vou viver de brisa, eu vou esperar a morte chegar para eu voltar para o lugar de onde eu vim. Mas então, se a gente pensar desse modo, a gente deixa de ter um raciocínio lógico e óbvio, não é isso? Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos estar. Se nós temos uma inteligência maior que nos rege, não iria nos colocar no lugar a passeio. Se nós estamos aqui, então, é que a gente precisa contribuir com esse espaço que nós vivemos. Nós nos interrelacionamos. Nessa vivência e convivência, a gente se auxilia, a gente aprende, a gente ensina, a gente cresce, a gente amadurece. Com a nossa contribuição material do trabalho, atendendo à lei do progresso, a gente contribui para o progresso desse nosso planeta. Não é? Planeta esse que nós precisaremos voltar posteriormente para continuar nossa jornada de evolução. Planeta que nós já viemos anteriormente, que nós estamos no momento e que voltaremos futuramente, porque precisaremos de novas encarnações diante da nossa necessidade de aprimoramento moral. E aí, quando a gente trabalha, a gente auxilia no progresso desse planeta, auxilia no nosso próprio progresso, auxilia para aqueles que virão, para aqueles que estão partindo e assim por diante. É um ciclo constante, não para nunca. Essa é a lei da natureza, a lei do progresso, a lei da vida. É assim que funciona. Por isso devemos deixar de lado esse pensamento de que se não levamos nada, não devemos trabalhar por isso. Esse tipo de pensamento ainda acontece em nós por conta da nossa falta de maturidade moral, a nossa falta de compreensão do todo do que Jesus veio nos ensinar. Lembra que eu falei lá no começo que nós viemos falar sobre a grandeza da realeza de Jesus? Então, já falamos também que Jesus é um ser da mais alta grandeza, mas que para a gente se referir a ele de uma maneira a que todos compreendam, nos faltam palavras, nos faltam compreensão, nos faltam vislumbres de um mundo e de um ser que ainda não conhecemos, que não compreendemos, mas que estamos em via de compreender e conhecer. Não é isso? Então, por tudo isso que nós falamos agora, Jesus veio de um lugar mais evoluído. Ele passou
tanto tempo se preparando para vir até nós, para nos auxiliar, para trazer a sua vivência, trazer a sua experiência moral, trazer todo o seu conhecimento, adaptando a nossa necessidade e também as nossas limitações, trazendo de forma eficaz, né, através do exemplo, condições para que a gente consiga andar com as próprias pernas nesse planeta de uma maneira mais célere, mais rápida, para que a gente sofra menos, para que a gente tenha condições mais rapidamente de chegar a um lugar melhor. Quando a gente fala assim, olha, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas ele está evoluindo, né? Ele está evoluindo para um outro nível, um nível mais avançado, um nível mais feliz, um nível de menos doença, um nível de menos sofrimento. Mas será que nós temos condições de viver num planeta assim? Talvez não tenhamos. Aí é que entra a nossa interação com o planeta. Quando ele progride, nós progredimos. Quando nós progredimos, ele progride. A gente avança junto, cresce junto. E quando o planeta evolui, a gente evolui junto. E aí consegue ter acesso às benesses dessa evolução. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Jesus veio e nos mostrou o caminho que nós devemos seguir. Nos trouxe todo o conhecimento que ele acreditou que nós conseguiríamos compreender, que nós conseguiríamos entender e que nós conseguiríamos promover. Então ele veio e fez o que ele tinha que fazer. Mas, e nós? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para crescer, para nos melhorar? Nós estamos seguindo os passos de Jesus? Nós estamos fazendo jus ao que ele nos trouxe? Talvez nós estejamos ainda um pouco longe disso. Talvez nós precisamos refletir um pouco mais sobre isso, amadurecer as nossas ideias. A gente precisa, primeiro, mudar a nossa maneira de pensar através do conhecimento. Quanto mais a gente sabe, a gente vai promovendo mudanças em nós. E quando a gente muda, a gente promove também a mudança em nosso entorno, naquilo que a gente interage e com aqueles que nos acompanham, que estão junto conosco. Porque as pessoas começam a nos ver com outros olhos, começam a nos ver de forma diferente. E essa forma diferente influencia exponencialmente aqueles que estão ao nosso redor. Porque eles vão querer saber, poxa, por que o fulano de tal está diferente? Por que ele está agindo de tal ou qual maneira? Parece que ele está mais feliz, parece que ele está mais tranquilo, parece que ele está melhor. Então eu vou querer fazer uma coisa semelhante para poder sentir e viver tudo isso que ele está mostrando que está vivendo e sentindo. E é isso que a gente demonstra quando a gente começa a seguir os passos de Jesus, com tranquilidade, com equilíbrio, com inteligência, com sobriedade, com sabedoria, e especialmente com amor. Acredito que Jesus veio nos trazendo tudo isso. E cada vez que a gente dá um passo para frente, ele nos dá um novo ponto a chegar, um novo ponto a acrescentar para nós. E assim a gente vai dando um passo, outro passo, trazendo conosco aqueles que nos acompanham. E assim a gente vai seguindo, de pouquinho em pouquinho. Será então que, pensando dessa maneira, cada um de nós, seguindo os passos que Jesus seguiu, consegue chegar ao nível de Jesus? Vamos nos perguntar isso. Será que nós conseguiríamos então? A questão é, quantas vezes Jesus teve que renunciar a tantas coisas
Quantas vezes ele teve que amar sem ser amado? Quantas vezes ele teve que dar sem receber nada de volta? Quantas vezes ele teve que perdoar? Quantas vezes ele teve que ensinar, mesmo quando aqueles a quem ele estava ensinando não entendiam, não aprendiam, não compreendiam? Mas nem por isso ele parou. Nem por isso ele disse: não quero mais saber da terra. Não quero mais saber daqueles que estão na terra, porque eles não querem me ouvir, porque eles não me compreendem, porque eles não querem seguir ou me seguir. Em nenhum momento ele fez isso. Ele sempre nos amou. Sempre. E esse amor é que nos dá o perdão dele o tempo inteiro, a renovação o tempo inteiro, novas lições o tempo inteiro. E encontra maneiras de nos mostrar o que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos seguir. E isso tudo é que nos mostra a realeza de Jesus, a autoridade moral que ele possui, das muitas vivências que ele teve e tem. E agora ele nos traz como exemplo, nos dizendo: olha, eu segui este caminho, você também pode. Eu dei esses passos, você também pode. E é esse pensamento que nós devemos ter. Hoje, estamos nesse planeta, no planeta Terra, que nos atende com muito amor, que nos abraça com muito carinho, que nos recebe com o amor de Deus e de Jesus. Mas nós precisamos evoluir. Nós precisamos crescer junto com esse planeta, junto com nossos irmãos em progresso, nessa mesma caminhada. E é aí que chega o ponto crucial da gente mudar nossa maneira de pensar. Vamos fazer isso então? Vamos tentar fazer essa mudança? Primeiro, a gente não sabia nada, nós éramos ignorantes. Depois veio o conhecimento. Depois veio a reflexão. Vamos mudando a nossa forma de pensar. Em seguida, atendendo à lei do progresso, a gente vai mudando a nossa forma de agir. A gente vai interagindo com o planeta, com as pessoas, com nossos irmãos de jornada, de modo a influenciar no seu progresso de maneira positiva e no nosso próprio progresso. E é assim, de passo em passo, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai crescendo. Antes, não sabíamos como era. Agora, nós sabemos por onde seguir. Jesus já veio nos mostrar. Portanto, que Deus nos abençoe, que Jesus nos conduza hoje e sempre. Que assim seja.